Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte de uma insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro na condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada, que os homens infligem e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. E, acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser, mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento, como o corpo interior invisível que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo mais além da forma exterior. Mas isso é só o começo da jornada interior, que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas, começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração seguidos de dor e, no final, de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável e tão sagrado que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras, embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em uma matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo o que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável, que cria o medo e que passa a ser a emoção oculta predominante, ficando então a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido, numa primeira etapa, como campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como seu corpo físico.
Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta, talvez aquela nova técnica. Diria você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Você já deve ter ouvido a frase "dê a outra face", que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que ele proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí", disse o freguês. E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor." Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento, é o melhor. E isso é a iluminação. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem a mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições de outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir. Quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo.
Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus, é o grande milagre, e o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiro e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às 2 características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço, o mundo
é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. O principal para hoje é ficar quieto. Ou melhor, perceber que a quietude já está em você, esperando para ser descoberta. A nossa sessão de hoje provavelmente será uma espécie de transmissão de quietude. Para que a transmissão seja recebida, ela exige que você tenha acesso a um pouco de quietude dentro de você. Esse pouquinho de quietude pode receber a transmissão, reconhecer-se na transmissão e então conhecer-se mais plenamente. Se você puder ouvir o tic-tac do relógio, isso é claro, isso significa o tempo, e embaixo e dentro. Entre o tic-tac do relógio está a quietude, o que significa que eu sou o atemporal. Consciência atemporal de que a consciência atemporal é a essência de quem você é. Quando estamos sentados aqui juntos, se funcionar para você, significa que a pessoa está recuando e a presença surge. Há uma mudança repentina na identidade. Seu senso de identidade não é mais derivado da pessoa boba. Cada pessoa é mais ou menos boba com seus julgamentos e todas as coisas da mente. As expectativas e o que deveria e o que não deveria. As reclamações e os arrependimentos. O foco constante no futuro ou no passado. Os ressentimentos e queixas. As ansiedades e problemas. E há outra dimensão de consciência em você que é muito mais profunda do que a pessoa. A pessoa é um movimento superficial dessa consciência fugaz e insubstancial, as ondulações na superfície. E à medida que a presença surge em você, você sente repentinamente sua conexão com uma enorme inteligência de energia e poder. E você está enraizado nisso. É quem você é. Em última análise, isso sempre está lá. É aí que o medo termina. O medo só pode existir na superfície onde a pessoa vive. E a condição natural da entidade superficial é o medo. Muitas vezes disfarçado de outras coisas. A ausência de medo realmente significa que, pela primeira vez, você pode realmente sentir a confiança profunda. A ausência de medo significa confiança, para que você possa sentir uma confiança profunda na vida. Você está conectado, você é um com algo vasto, e através de você, isso emana para esse mundo. Diretamente, sem sua mente. Como aqui e agora, essa é uma emanação da presença. Mas também pode fluir em sua mente e usar sua mente, inspirar seus pensamentos, palavras e ações. A presença é sentida ou percebida com todo o seu corpo. Cada célula do seu corpo está viva com essa presença. Você pode estar nesse estado de presença continuamente. Bem, provavelmente não, mas pode estar lá no fundo da sua vida. Mesmo enquanto você está ativo, fazendo coisas, falando, pensando, e ainda assim você sente aquela quietude espaçosa no fundo. Entre
2 pensamentos. E talvez, mesmo enquanto você está pensando. Então o pensamento acontece em primeiro plano e aquela presença consciente, espaçosa, está no fundo. Isso, por exemplo, está acontecendo aqui agora, enquanto eu falo. A mente está sendo usada e esse é o primeiro plano. E há no fundo essa maravilhosa e vasta e espaçosa quietude. Mesmo que você possa entrar na presença aqui, você ainda pode descobrir que em certas situações você a perde completamente. E tudo bem. Depois você percebe que perdeu o controle. Enquanto perde a presença, você não sabe que está perdendo a presença. Simplesmente acontece que uma reação assume o controle, um padrão mental habitual assume o controle, uma reação emocional mental habitual. E algumas pessoas têm padrões profundamente arraigados em seu campo mental e emocional. Esses padrões são um aspecto do que o Oriente chama de karma. E algumas pessoas carregam um fardo bastante pesado de karma. Geralmente o karma é interpretado como as coisas que aconteceram com você em sua vida, a situação em que você nasceu, por ser filho de seus pais, coisas que acontecem com você, o país, o campo de energia no qual você cresce, todos os seus relacionamentos e assim por diante. Isso é um aspecto do karma, mas mais fundamentalmente, o karma não é o que acontece com você, mas fundamentalmente, o karma é como você reage ao que acontece com você. Como você lida com situações, pessoas e desafios. Você pode ampliar as dificuldades e os desafios através da reatividade. Então, você tem um karma pesado. Ou pode ter o chamado bom. Caso em que o condicionamento da sua mente está relativamente bem. Você terá suas limitações. Você pode já ter alguma presença, mas a única coisa que realmente transmuta o karma é o surgimento da presença. E isso transmutará até mesmo padrões kármicos profundamente arraigados, reações das quais você não parece ser capaz de se livrar, coisas que acontecem de novo e de novo e de novo. Pode levar tempo por atemporal queimar o karma. Pode levar um pouco de tempo, não tanto tempo quanto levou para o karma, para esses padrões se formarem, milhares e milhares de anos. E não há razão para que esses padrões disfuncionais, que tornam a sua vida difícil, não possam ser transmutados ou queimados pela presença nessa vida. Mas você tem que querer a presença. Você tem que escolher a presença. Você tem que querer ser livre. Você tem que querer a paz dentro de si mesmo. E não pensar que algo é mais importante lá fora do que a paz interior dentro de mim. O Curso em Milagres diz que quero a paz de Deus. Para dizer que essas palavras não significam nada. Mas significar que essas palavras significam tudo. Ninguém pode significar essas palavras e não ser curado. E daqueles de vocês que estão profundamente enraizados nos padrões kármicos pesados, serão forçados a ir mais fundo na presença. A presença precisa ser mais aguda para queimar esses padrões. Você será forçado a ir mais fundo, em um estado de alerta maior.
Caso contrário, os padrões não serão transmutados. Alguns padrões inofensivos podem sempre permanecer. Todo ser humano tem uma certa forma. Pode haver certos padrões de hábitos que não causam nenhum problema. Então eles podem muito bem sobreviver à luz da presença. Padrões destrutivos para você e para os outros. Padrões de criação de problemas. Padrões profundamente negativos não podem sobreviver à luz da presença. Mas você precisa escolher a presença tanto quanto possível. E eu estou dizendo isso a você porque há presença suficiente em você para ser capaz de escolher a presença. Sem qualquer presença, você não pode escolhê-la. Então, em última análise, é a presença que mostra a presença dela. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso